março de 2026, vídeo 3. Lembrando que uma vez por mês vamos estar trazendo aqui um vídeo sobre notícias, curiosidades de Guaraqueçaba. Para este mês de março, para esse vídeo 3, mês do aniversário da terra querida que nos viu nascer, um pouco de curiosidade, um pouco da questão sobre o hino de Guaraqueçaba. Polêmico, controverso, importante. Sempre tivemos uma relação muito próxima com a poesia, né? Desde os modistas de fandango, que ainda de uma forma oral, né, sempre tinham belas composições que permaneceram no tempo aí, até um momento mais intelectual da nossa cultura, em que tinha ali a fundação de clube músico literário, né? Sempre tivemos assim entre os guaraqueçabanos alguns poetas que se destacaram, né? Vamos falar do maior de todos, mas lembrando é Pedro Nilo Nascimento. Deus salve Guaraqueçaba, o Morro do Quitumbe, a coisa mais importante na ponta dele se vê. A Igreja do Bom Jesus sempre vai permanecer. O Índio Velho, o Francisco Romano Nunes, diz que tinha mais de 36 poesias de Guaraqueçaba, né? Quem vem de fora, passando pelos sertões, passando por essas serras para chegar aqui ao mar, não imagina encontrar tanta beleza que a própria natureza pôde lhes proporcionar. O Juarez Martins, né, quase um hino de Guaraqueçaba, né? Minha terra, meu lugar, morada divina, Guaraqueçaba, Tom Soar e muitos outros que nós sabemos que escrevem poesias. Antigamente até tinha, durante as festividades do município, eis aí uma ideia para retomar o concurso de poesia sobre Guaraqueçaba, em que os guaraqueçabanos, compositores e também intérpretes, né, sobre poesia sobre Guaraqueçaba. De repente é uma coisa legal, né? Quando a gente fala do hino, é curioso também que em dezembro de 1970, com a inauguração da estrada, houve um hino de inauguração da estrada. Parece-me até que encomendado pela professora Mariazinha Jankowski, né, encomendou de algum compositor de Curitiba. A gente precisa até ter um pouco mais de informação sobre isso, esclarecer, né? Mas era lá, Guaraqueçaba, Guaraqueçaba, teu abandono já se acaba, Guaraqueçaba, Guaraqueçaba, ri e folga nessa estrada, acabou tua solidão. Depois, em 1982, surge uma lei sobre os símbolos municipais, já reconhecendo o símbolo do município, a bandeira e o hino, né? Mais recentemente, em 2019, uma nova lei tornando obrigatória a execução do hino de Guaraqueçaba nas escolas municipais, né? Uma vez por semana, né? Fato é que, de uma forma desrespeitosa com a nossa história, com a nossa cultura, nunca foi dado importância ou valor para o hino de Guaraqueçaba, né? O que acontece é sempre no improviso, professores ou alunos cantando, né? Eu sei que algum ano a fanfarra ensaiou de uma forma até bonita ali o toque do hino, né? Mas não há uma gravação, não há uma forma correta de se cantar, cada um conhece um tom a mais ou um tom a menos, né? Isso que precisa ser resolvido de uma vez por todas. Mas nós temos algumas polêmicas. Primeiro que a melodia do nosso hino, né? Tan, 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 é um plágio do Cisne Branco, que é o hino da Marinha, né? Qual cisne branco que em noite de lua vai deslizando no lago azul. Guaraqueçaba, gentil e engraçada, terra querida que nos viu nascer. Então, a melodia é um plágio. Em relação à letra, sempre se teve a autoria do Domingos Nascimento registrado em alguns documentos e ninguém sabe de onde saiu isso. Bom, Domingos Nascimento, Major Domingos Nascimento, é o maior nome, o mais conhecido, o mais famoso da história política, inclusive no Paraná, né? Que é guaraqueçabano, né? E tem ali também uma extensa vida poética com publicações e contos, né? A sua vida foi toda documentada, sua biografia é toda muito bem registrada. Dentre todas as suas poesias de livros ou de sessões de jornais, não há nenhuma que se chame Guaraqueçaba ou que faça referência a Guaraqueçaba, né? Todos sabem do imenso amor e da relação que ele tinha com Guaraqueçaba em vários momentos, né? E o que há ao certo é que ele tem uma poesia dedicada a Guaraqueçaba, uma poesia que se chama Meu Lar. Diz assim: Eu sou da terra dos lírios brancos que pendem haste por sobre o mar. Tem uma parte que fala: Minha casita branca de neve, com telhas rubras, era um primor. Minha casita que encantos teve, hoje tapera, sem riso ou flor. Então, se você pegar o estilo do Domingos Nascimento, que escreveu o hino do Paraná, entre os astros do cruzeiro és o mais belo a fugir. Se você pegar o Domingos Nascimento, que é autor do hino de Paranaguá,
Aos nossos mares vieram dantes, aos tivanaus. Você consegue fazer essa comparação de estilo literário e fazer a eliminação da autoria do hino do Guaraqueçaba, porque é um estilo completamente diferente. E como não há uma referência oficial, um registro oficial, nós fazemos essa eliminação. Importante, em 1977 foi escrito um artigo chamado Trilha Folclórica de Guaraqueçaba pelo professor José Zula de Oliveira, da Universidade Federal. Ele recolheu depoimentos em Guaraqueçaba e os informantes em Guaraqueçaba falaram que o hino seria de César Lisboa de Miranda, seria de Aragô de Moraes. Pois bem, César Lisboa de Miranda era guaraqueçabano, César Lisboa de Miranda era poeta, escrevia poesias, inclusive uma poesia sobre Guaraqueçaba, que tu eras rico, não o sabias. Quando os lusos chegaram e teu solo pisaram, foram eles os primeiros que puseram diante do brilhante sol do saber. Era filho do prefeito Antônio Lisboa de Miranda, era poeta, escrevia poesias sobre Guaraqueçaba, nascido em Guaraqueçaba. Lembra que tem uma passagem que fala do nosso hino, né? Terra querida que nos viu nascer, nos dá a entender que o autor tenha nascido em Guaraqueçaba, né? Mas também nós não temos uma outra referência maior ou uma confirmação de que o César Lisboa escreveu a letra do hino de Guaraqueçaba. A outra possibilidade é o Aragô de Moraes, morretiano, né, de Morretes, que trabalhava em Guaraqueçaba. O Aragô, sim, tinha um pai, o José Gonçalves de Moraes, que era poeta, inclusive da Academia Paranaense de Letras, inclusive é patrono da Biblioteca de Morretes. Biblioteca Municipal José Gonçalves de Moraes. O Aragô trabalhou em Guaraqueçaba. O Aragô tinha uma vida cultural em Guaraqueçaba. O Aragô angariou livros, recebeu doações para fundar a biblioteca em Guaraqueçaba. O Aragô criou um clube cultural em Guaraqueçaba. O Aragô sempre estava presente nas cerimônias cívicas de 7 de setembro, organizando, era o orador da Câmara, do município, alguma coisa assim, organizava apresentações dos alunos com declamações de poema, execução do hino nacional. Então o Aragô estava envolvido. Mas também não há uma comprovação de que o Aragô tenha escrevido o hino de Guaraqueçaba ou a letra. Ele não escreveu nenhuma poesia, até que a gente descubra, ele não tem um livro, então não há outra ligação do Aragô também. Então nós temos essa incógnita. Domingos Nascimento, talvez não, né? César Lisboa de Miranda, quem sabe? Aragô de Moraes, talvez, né? Então segue o hino de Guaraqueçaba sem ter essa autoria, né? Vale lembrar que no ano de 2002 a prefeitura de Guaraqueçaba realizou um concurso de poesia em que a poesia vencedora seria o novo hino de Guaraqueçaba. A poesia vencedora foi a poesia chamada Louvação, do Enio Januário Nascimento, Enio que é da família do Major Domingos Nascimento, né? A poesia fala, inclusive muito bonita, sob a sombra do morro silente, soberana aos aplausos do mar, sob o céu das estrelas cadente, esta pátria eu vou louvar. E no final acaba assim, teu pescador, tua gente, tua fartura te gaba, peço a Deus onipotente, protegei Guaraqueçaba. Muito bonita, venceu o concurso de poesias, mas parou por aí, não teve mais nada, não aconteceu mais nada, né? A única gravação que nós temos, acredita, né? Eu com alguns colegas lá, no momento de brincadeira, de gozação mesmo, fizemos uma gravação lá e colocamos no YouTube e a prefeitura já chegou a usar essa gravação em alguns momentos oficiais, né? Uma vergonha. Não temos vamos usar aquela gravação, aquela brincadeira e acabamos não resolvendo um problema. No ano de 2025 e 2026, agora já estamos em contato, em diálogo com a Secretaria de Cultura para a criação de uma comissão histórico-cultural para tentarmos resolver a história do hino de Guaraqueçaba. Então, reunir músicos, artistas, o povo interessado em geral, discutir algumas coisas e, quem sabe, ao final, fazer uma gravação boa, de qualidade, que se torne a gravação oficial do hino de Guaraqueçaba, que possa ser distribuído nas escolas e que a gente possa cantar o hino de Guaraqueçaba nas próximas cerimônias cívicas e mesmo nas escolas, conforme prega a lei ali, né? Guaraqueçaba, gentil e engraçada, terra querida que nos viu nascer. Qual os guarás que tua lenda encerra, da nossa história nunca has de morrer. Aguarde para o mês que vem o vídeo 4, que eu não sei do que se trata, nem do que eu vou falar, mas até lá dá tempo de preparar. Vamos nessa!